Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 6 de novembro de 2024. Calendário bem cheio, mais diferente da rodada que a gente teve antes de ontem. A gente não tem tantos times horríveis assim para a gente explorar. Os jogos hoje estão um pouquinho mais equilibrados, então vamos trazer os nossos números e estatísticas, onde a gente se baseia nas nossas análises diárias aqui no Sexta de Trade, para você ser bem lucrativo, ter novas ideias, a minha segunda opinião, porque mesmo que vocês discordem, é sempre importante vocês ouvirem análise de outras pessoas para poder somar com a de vocês, dividir por 2 e chegar numa conclusão mais interessante. Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, rodada bem cheia, conto com a ajuda de vocês e a melhor forma de ajudar o nosso canal é clicando no botão de joinha. Ou então, se inscreva no canal e, na verdade, façam os dois, né? Deixa o like e se inscreve no canal para vocês também não perderem nenhum vídeo e garantir as melhores odds assim que a gente publica as nossas análises. @Sexta de Trade no Instagram tem dicas exclusivas lá para vocês e também no nosso grupo gratuito, o link tá aqui embaixo. E a melhor forma de ajudar vocês é vocês acompanham o canal, mas também sejam parte do nosso grupo VIP lá com as melhores odds, os melhores palpites do dia que a gente traz para vocês, análise de jogador, além, é claro, muitos guias, e-books, conteúdos extras exclusivos, sempre com o objetivo de tornar você um apostador um pouco mais crítico, um pouco mais técnico, que consegue enxergar, analisar os números para aumentar as suas chances de green e diminuir as suas chances de red. Chame lá no WhatsApp, é o grupo VIP mais completo do mundo e garanto que vocês vão gostar porque também tem o melhor custo-benefício e preço do mercado disparado, beleza? Todas as informações do contato do WhatsApp que tá aí na tela para vocês. E também eu vou pedir para vocês lembrarem que isso daqui não é para ficar rico, a gente tem que tomar bastante cuidado, somente quem já tá há anos nesse mercado, né, pode colocar aí stakes maiores, tentar viver disso, mas a gente sempre trabalha para que você esteja cada vez mais próximo de se tornar um apostador profissional. Para maiores de 18 anos, apostem com responsabilidade. Vamos falar aqui de Hornets e Pistons. Aqui é aquele cenário que eu falei para vocês, né? São dois times que a gente poderia explorar, mas eles estão jogando um contra o outro, então já diminui bastante as nossas possibilidades. Bom, a gente tem aqui dois dos piores times da NBA, um dos piores ataques da liga e uma das piores defesas. Na verdade, os Hornets são a pior defesa da NBA e os Pistons, individualmente falando, tem alguns jogadores interessantes aqui. Então eu acredito que eles possam produzir hoje mesmo fora de casa. A mesma coisa quando a gente fala de Pacers e Magic. O Magic joga mais uma vez sem o seu melhor jogador, Paulo Banchero, que está de fora para hoje. Então, olhando todo esse cenário dessas duas franquias que, apesar de jogarem fora de casa e estarem desfalcados de um ou outro jogador importante, no caso Ausar Thompson não joga pelos Pistons, eles vão enfrentar duas defesas bem ruins. Então, o nosso palpite para Pistons e Hornets e Magic e Indiana Pacers é investir numa duplinha na pontuação deles, como são duas equipes que eu não confio integralmente na capacidade deles de produzirem bem, eu vou fechar essa dupla aqui com odds um pouquinho menores e associar uma franquia a outra, mas se vocês quiserem trabalhar com odd em torno de 1,50 no ao vivo, acima de 106,5 pontos para os Pistons, vale a pena também. Mas vamos aqui na mais segura, acima de 102,5 pontos para o Detroit, e vamos aqui falar a respeito de Orlando Magic, que encara também uma das piores defesas da liga, como eu disse para vocês, e acreditar que eles também vão pontuar bem. A gente fecha essa duplinha aqui com odd em torno de 1,50, beleza? Acima de 103,5 pontos do Magic. Bom, por que que isso se justifica? A gente tá falando aqui de o Indiana Pacers, que é a quinta pior defesa da NBA, e o Charlotte Hornets, que é a pior defesa da NBA por 100 postes de bola. Beleza? Com isso, a gente pode conseguir boas pontuações nos dois times que estamos a favor, apesar deles não serem espetaculares, né, ofensivamente falando. Quando a gente fala do aproveitamento em rebotes defensivos, o Indiana e o Hornets também estão entre os 10 piores da NBA. E se você não tem um bom aproveitamento para rebotes defensivos, significa que você pode ceder pontos de segunda chance para os seus rivais em rebotes ofensivos, corrigindo eles arremessos errados e conseguindo pontuar ainda melhor. Quando a gente fala aqui dos Hornets nos últimos 7 jogos, eles sofreram 118,3 pontos de média para os seus rivais, sofreram mais, né, de 102,5 pontos em todas as partidas que fizeram até aqui, enfrentaram times de diversos perfis e qualidades ofensivas, mas nos últimos 4 jogos eles sofreram aí pelo menos 113 em todos eles, né? Então é um número muito alto, sofreram 133 do Toronto, que é um ataque ruim nessa temporada por 100 posses de bola, é um ataque que tende a ser um dos piores da NBA até o final da temporada, sofreram muitos pontos também para times lentos e que geralmente pontuam em um ritmo menor, como o Miami Heat
e o Minnesota Timberwolves e o Houston, apesar de serem times com bons jogadores individualmente falando, e a média, acima de tudo, está muito acima daquilo que a gente quer que o Detroit Pistons ultrapasse. E com Jaden Ivey, com Cade Cunningham, com alguns outros jogadores que são bons arremessadores de 3, apesar de não tão consistentes, esse time aqui do Detroit Pistons pode produzir, pontuar bem, bem como o Orlando Magic, que sinceramente é difícil confiar no Magic sem o seu principal jogador. De fato é um time que tem muita dificuldade de pontuar, mas o Indiana Pacers sofreu 119,8 pontos de média nos últimos 10 jogos que fizeram. É verdade que 2 desses jogos aqui foram para prorrogação, mas ainda assim eles sofreram uma média de pontos muito alta dentro dessa temporada. Então vamos fazer um recorte aqui somente com o que aconteceu dentro dessa temporada atual, ou seja, nos últimos 7 jogos, para vocês verem como de fato é um time frágil na defesa. Eles têm uma das piores defesas de mano a mano na liga, então é simples você pontuar contra o Indiana Pacers, você não precisa de nada complexo, nenhuma jogada muito bem trabalhada, e eles sofreram 121,9 pontos de média nos jogos dessa temporada, sofrendo 119 para o Orlando Magic. Acredito que vá bater essa linha aqui com tranquilidade? Não, justamente porque o banqueiro faz muita falta. Ele joga na posição de power forward, que é a posição onde o Indiana Pacers é o 4º time mais vazado da NBA, e a gente sabe que ele é o único jogador com facilidade de chegar ali na marca de 20 pontos, 20 e poucos pontos, entendeu? Então por isso que ele era tão importante aqui para essa tip de hoje. Era um jogador que a gente inclusive indicou para investirem no nosso grupo VIP, bateu. A gente gosta de investir em cestinhas contra o Indiana Pacers, mas simplesmente o Magic não tem, então a gente precisa tomar bastante cuidado, e para me sentir mais seguro, eu peguei 2 linhas baixas contra defesas ruins para poder fazer essa tip. Agora vamos falar de Hawks e Knicks. O Atlanta joga dentro de casa, eles mais perderam do que venceram nessa temporada, perderam para times bem ruins, como por exemplo o Washington Wizards. Eles já conseguiram perder 2 vezes nessa temporada, e na última partida o seu principal jogador, Trae Young, se machucou. Se a gente for olhar aqui nos últimos 6 jogos, apenas uma vitória dos Hawks contra o fraco New Orleans Pelicans, que estava desfalcado e vinha jogando muito mal, enquanto que o New York Knicks só perdeu para times de alto nível, né, para Rockets, para Cleveland e também para o Boston, times que podem disputar os playoffs nessa temporada. Contra os times medianos ou mais fracos, eles venceram, e acho que é o caso hoje do Atlanta Hawks, principalmente se o Trae Young de fato não jogar. Ele é dúvida para hoje, mas além do Trae Young, a gente tem aqui do lado dos Hawks algumas ausências ou possíveis ausências importantes, como por exemplo o DeAndre Hunter, que talvez seja o melhor defensor de perímetro deles, o Bogdanovic, que é um dos principais pontuadores dessa equipe, já está de fora, enquanto que do outro lado os titulares estão todos à disposição. Eu vou aqui na vitória do New York Knicks. Claro que eu tentaria pegar essa vitória aqui no ao vivo, pagando uma odd um pouquinho melhor. Outra coisa interessante que a gente pode trabalhar é no over em pontos do New York Knicks, porque o Atlanta Hawks é um time que é uma das piores defesas da liga, mas eu já vou explicar para vocês porque que a gente tem que tomar cuidado. Então, a princípio, a gente acredita aqui na vitória dos visitantes, então a gente colocaria no máximo um handicap de menos 3.5 para eles vencerem por 4 de diferença ou mais nesse início de jogo, mas eu tentaria pegar a vitória simples no ao vivo. Em relação à pontuação, acho que eles podem produzir bem, porém se o Trae Young não jogar, significa que o Atlanta vai ter um alvo a menos ali para ser explorado ofensivamente, porque o Trae Young é baixo, é um péssimo defensor, e por conta disso, geralmente os jogos em que a gente tem um Trae Young dentro de quadra, é mais fácil você trabalhar com over em pontos dos rivais que enfrentam o Atlanta Hawks. Não à toa, se a gente pegar aqui o último jogo no qual o Trae Young não participou aqui por parte dos confrontos diretos entre essas franquias, se eu não me engano, esse último jogo aqui ele acabou não participando, os Knicks só conseguiu marcar 100 pontos, de fato o Trae Young não estava, eu me lembro dessa partida aqui, isso dificulta um pouco o trabalho ofensivo dos seus rivais. Vamos falar aqui de Boston e Warriors. Aqui a gente tem o Warriors 7-1 nessa temporada, 7 vitórias, 1 derrota, os Warriors também muito bem, mesmo com a ausência do Stephen Curry em algumas das partidas. Porém, a gente além de estar falando de um Boston Celtics que joga em casa, que foi o melhor mandante da última temporada, é o atual campeão, e nos últimos 20 jogos dentro de casa, eles só perderam 3 e ganharam 17, sendo que dessas 3 derrotas, 2 foram em partidas de playoffs. Eu acredito que o Boston Celtics seja superior à equipe dos Warriors em diversos fatores, por mais que o Jaylen Brown não jogue hoje, também porque o Golden State Warriors tem alguns números bem mentirosos, tá? Eles são das melhores defesas da NBA nessa temporada, mas eles enfrentaram vários ataques ruins,
e também enfrentaram várias defesas ruins. Enfrentaram os Blazers, o Jazz, o Clippers, que também vem com muita dificuldade sem o Kawhi e o Paul George. Eles também enfrentaram os Pelicans 2 vezes, conseguiram deixar eles em linhas baixas, então não é como se eu estivesse diminuindo a capacidade defensiva desses Warriors, mas eles enfrentaram muitos times ruins, então aqui eu acredito no handicap de menos 2.5 do Boston Celtics jogando em casa, e é por isso que eu tô falando que o de hoje tá meio complicado, porque por mais que eu acredite no favoritismo do Boston, a gente, além de ser obrigado a colocar um handicap ali mínimo para poder pagar um pouquinho melhor, a gente também tá falando de um jogo que você ficaria surpreso se os Warriors vencessem, pegar um Stephen Curry quente ali, por exemplo. Não é tão simples assim, então é um dia que a gente tem que tomar bastante cuidado, selecionar bem os jogos que a gente quer investir e colocar stakes um pouquinho mais baixas, tá bom? Vamos falar agora aqui a respeito de Rockets e Spurs. Aqui nós temos duas possibilidades. Eu gosto do under nessa partida, mas também gosto do handicap positivo esticado do San Antonio Spurs. O Houston vem de uma vitória muito interessante contra o New York Knicks, mas o San Antonio Spurs também vem sendo um time chato. E o mercado trouxe linhas bem altas aqui pra gente esticar. Handicap de mais 10.5, odd em torno de 1,50. Ou seja, aqui a gente pode ou vencer a partida ou perder de no máximo 10 de diferença. Só não pode perder de 11 ou mais. E por que eu acredito nisso? Nos últimos 7 jogos do Houston Rockets, eles foram bem inconstantes, né? Eles venceram a maioria dos jogos, é verdade, mas eles não conseguiram cobrir esse handicap na vitória contra o Dallas, na vitória contra o próprio San Antonio Spurs, inclusive eles perderam um dos jogos contra essa franquia. Eles só conseguiram cobrir contra os Memphis e contra o New York Knicks. A gente tá falando aqui de um Houston Rockets que não costuma pontuar em um alto volume, é um time ali que costuma ter uma pontuação um pouquinho menor, tanto que fizeram 111.9 pontos de média nessa temporada, só de fato estouraram aqui contra o Memphis e nessa prorrogação aqui contra o Golden State. Então a gente tem aqui o San Antonio Spurs com a possibilidade de se manter próximo do placar. Os Spurs, eles são uma das 10 melhores defesas dessa temporada até aqui, o que eu acho que é bem surpreendente, mas positivo para essa nossa equipe de hoje. E considerando justamente que os Spurs e o Houston são duas defesas de top 10, em relação a ritmo, velocidade, a gente está falando de um San Antonio Spurs e de um Houston, que são 2 dos 5 times mais lentos da liga, eu acredito acima de tudo em um under para essa partida. Então vocês podem esticar ainda mais esse handicap aqui dos Spurs e poder fazer uma dupla aqui com alguma outra partida que vocês julguem ser interessante. E principalmente se vocês não gostam de trabalhar com under, tá? Eu sei que tem muita gente que odeia, mas eu acho que abaixo de 219.5 pontos possa fazer sentido aqui, tá? Nos últimos jogos do Houston Rockets, a gente teve 107.7 pontos sofridos de média por eles, e eles fizeram 111.9, mas nos 2 jogos contra o San Antonio Spurs, a gente teve aí menos de 220 pontos nas partidas. Os 2 times podem se anular, eles brigaram muito assim, teve muita discussão na partida entre eles, rivalidade, né, os 2 times do Texas ali, e consequentemente a defesa ficou mais física, o jogo ficou mais intenso. E com isso a gente teve uma pontuação um pouquinho menor. Para completar, o próprio San Antonio Spurs é o terceiro pior ataque da NBA até aqui por 100 posses de bola, o que pode contribuir para que esse under faça sentido. Então fica aqui 2 dicas para vocês. Grizzlies e Lakers, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? O jogo de fato é bem equilibrado, o histórico recente das franquias também é muito parecido. A gente tem aqui a equipe do Memphis Grizzlies com Ja Morant, que geralmente se dá muito bem contra o Los Angeles Lakers, e dúvidas relevantes do lado de LA. Mas a gente tem algumas certezas do lado do Memphis, e eles vão ter ausências importantes. No caso, o Marcus Smart, por exemplo, Desmond Bane, 2 titulares, Luke Kennard e Conchar são dúvidas para hoje, são jogadores importantes na rotação. Então, a gente tem que ficar acima de tudo de olho na escalação dessa partida. Anthony Davis, Austin Reeves e D'Angelo Russell, 3 titulares, podem não jogar hoje. Então, é um jogo no qual eu tomaria bastante cuidado, eu vou pular justamente por isso, mas qualquer novidade a gente passa para a galera lá no VIP ou então no grupo gratuito, caso a gente tenha uma posição sobre esse jogo. Coisa que a gente tem no jogo entre Pelicans e Cleveland, mais um jogo que a gente sabe que é o favorito, a gente é obrigado a esticar um pouquinho o handicap, porque a situação, o mercado faz com que isso seja uma necessidade, porque não tá pagando tão bem. Mas o Cavs é um dos únicos times invictos, se não o único time invicto na competição até aqui. A gente vai colocar aqui handicap de menos 4.5 para eles, mas o ideal é tentar pegar vitórias simples no ao vivo pagando em torno de 1,50. Os Cavs venceram times de diversas categorias e níveis, mas nos últimos 8 jogos eles não só pontuaram 122.3 pontos, como sofreram 109.1. Isso dá uma diferença aqui, né, de mais de 10 pontos de vantagem ali para eles no placar contra seus rivais. Ou seja, esse handicap de menos 3.5 eles conseguiram cobrir contra Orlando, Lakers,
Lakers, New York Knicks, Wizards, Detroit e também Toronto, ou seja, em 6 dos últimos 8 jogos, justamente quando eles não conseguiram, foi quando enfrentaram os adversários mais fortes, o Bucks, que é um dos piores times da Conferência Leste nessa temporada, mas a gente sabe que individualmente é um time de alto nível. O Cleveland vem muito bem e o New Orleans Pelicans talvez seja uma das principais decepções dessa temporada. Fizeram alguns movimentos onde muitos pensaram que eles dariam um salto. É verdade que o principal movimento de DeJounte Murray praticamente não jogou e tá de fora hoje mais uma vez, mas é um time que simplesmente começou a temporada sem um pivô de origem e com um elenco mais curto. O Zion, que é o melhor jogador, hoje é dúvida. O Hawkins, que vem sendo o principal jogador de backcourt, substituir, né, o McCallum, o Trey Murphy, o Herb Jones e o DeJounte Murray é dúvida também, sem contar esses 4 jogadores, né? Eu diria que dos 6 principais jogadores da franquia, eles têm aqui 4 de fora, o que é bem relevante, e eu acredito sim na vitória dos Cavs, que de titular aqui não tem ninguém de fora. Caris LeVert será muito bem-vindo se jogar, o Dean Wade vem muito bem, não joga hoje, mas o Cleveland é uma das principais sensações dessa temporada, enquanto que do outro lado, mesmo jogando em casa, os Pelicans é um time que tende a sofrer para times mais fracos. Os Cavs venceram 4 dos últimos 5 encontros entre essas franquias, o que também é muito positivo. Falando agora de Dallas e Bulls, mas antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, é só clicar no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar muito a gente. A gente tem aqui o Dallas jogando hoje contra os Bulls, que é uma das piores defesas da NBA, tá? O Bulls vem sofrendo muitos pontos, não necessariamente porque eles são terríveis, eles estão na metade de baixo da tabela, mas porque eles estão jogando no ritmo mais alto da liga disparado, ou seja, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Então aqui parece meio óbvio a gente trabalhar com over na pontuação do Dallas, só que o Dallas, com a ausência do PJ Washington hoje, tendo nos seus principais jogadores que não são tão explosivos, como o Kyrie Irving, o Doncic e também o Klay Thompson, jogadores físicos assim, digamos, fica um pouco mais difícil de pontuar contra os Bulls, porque a principal fragilidade deles é dentro do garrafão. Então, para essa partida, eu ficaria de olho aqui na possível pontuação do Luka Doncic acima de pelo menos 30 pontos. Eu ficaria de olho aqui numa vitória no ao vivo do Dallas pagando em torno de 50, porque os Bulls vão dar trabalho. Isso é uma certeza que eu tenho, até porque o Dallas vem com um ataque pouco eficiente nesse início de temporada. É um ataque ali de meio de tabela. E o PJ Washington deve fazer bastante falta, tá? Palpite, assim, de fato, para essa partida, a gente não tem como passar, porque quando a gente fala do over, a gente tem uma odd aqui tendo que ser muito esticada a favor do Dallas, para a gente poder conseguir uma odd interessante, e como eu disse para vocês, o contexto do Dallas contra esse time do Bulls, assim, em relação a encaixe, não é tão favorável assim, não faz tanto sentido, mas a gente também tem aqui o Luka Doncic como principal pontuador dessa franquia, tendo uma característica muito diferente da ideal para um jogador que quer produzir contra esse Bulls. Então, uma coisa que eu ficaria de olho de fato aqui é no acima de 8.5 assistências do Doncic. O histórico recente dele não foi excelente nessa categoria, mas a gente sabe que é um cara que pode vir para triplo-duplo aí a qualquer momento, e o Chicago Bulls é um time que dá muito espaço no garrafão, essas conexões aí de armadores com jogadores que atuam no interior, no garrafão, geralmente geram assistências com mais facilidade, e o Bulls também é o quarto time que mais cede assistências por jogo para armadores. Falando de Denver e Thunder, mais um jogo que a gente tem 2 possibilidades, e que a gente teria, né, mais um time aqui invicto, por sinal, o Thunder 7-0, a gente teria que colocar um handicap negativo para valer a pena a vitória de alguém, né? O Denver joga sem o Jamal Murray e Aaron Gordon, um elenco que já é curto, jogar sem 2 titulares, 2 jogadores importantíssimos é um problema, mas eu admito que eu tenho medo aqui do Jokic acabar resolvendo essa partida, principalmente porque o garrafão do OKC não é tão físico assim. Eles têm o Chet Holmgren, que é muito alto, é um ótimo defensor, mas fisicamente às vezes pode deixar a desejar, principalmente porque o OKC gosta de uma formação mais baixa, eles jogam com diversos armadores no seu time titular, e o Jokic pode fazer a diferença aqui. Porém, eu acredito num under para essa partida, abaixo de 226,5 pontos totais, é o meu palpite, por quê? Quando a gente fala aqui do OKC, que é a melhor defesa dessa temporada da NBA por 100 posses de bola, eles manteram seus adversários em 95,9 pontos de média e fizeram 113,3, principalmente porque no último quarto eles estavam diminuindo o ritmo, porque o jogo já estava resolvido, eles vêm jogando muita bola mesmo, menos de 226,5 pontos aconteceu em 5 dos 7 jogos que eles fizeram nessa temporada, e no jogo contra o Denver, que foi de abertura de temporada, com o Denver ali saudável, com seus principais jogadores à disposição, a gente teve apenas ali 189 pontos somados naquela ocasião. O meu ponto é que uma das defesas deve funcionar, que a do Thunder principalmente, né, é a melhor da NBA por 100 posses de bola nesse momento, e o ataque do Denver vem sendo ali, subiu bastante de nível, é o 7º melhor nesse momento da competição, mas o próprio ataque ali do Oklahoma City Thunder não vem sendo o mais eficiente, estão quase entre os 10 piores. Então, alguma defesa que deve funcionar. Em relação a ritmo e velocidade, o OKC é um time que gosta de um ritmo alto, porém, o Denver não, até para adequar ali o Jokic, eles jogam num ritmo mais lento, então, como eles jogam em casa, eles devem ditar um pouco um ritmo mais devagar para essa partida. E quando a gente fala aqui
a respeito de aproveitamento ofensivo do Denver Nuggets, eles melhoraram principalmente porque eles tiveram um calendário muito frouxo recentemente, né? Eles enfrentaram 2 vezes num curto espaço o Toronto Raptors, e eles também enfrentaram o Jazz e o Nets, que eu acredito que também vai ser uma das piores defesas da NBA no fim da temporada. Isso acabou fazendo com que o número ofensivo deles melhorasse bastante. Vamos falar aqui a respeito de Suns e Heat. A gente tem o Phoenix jogando em casa hoje contra o Miami Heat, que é bem irregular também. Eles perderam 3 jogos, ganharam 3, mas apesar desse 50% de aproveitamento deles, eles só venceram times ruins aqui, né? Venceram Wizards, Pistons, Hornets, 3 dos piores times ali do leste, que é a pior conferência que a gente tem. Então aqui, eu acredito no handicap de menos 1.5 do Suns. Eles têm que vencer por pelo menos 2 pontos de diferença, mas, pessoal, pega a vitória no ao vivo, é perfeitamente possível. O Suns tá 6-1 nessa temporada, joga em casa, individualmente falando, tem os melhores jogadores para pontuar, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, e eles vêm de 5 vitórias consecutivas, só perderam para os Lakers nessa temporada, que a gente sabe que é um time que quando tem o Anthony Davis e o LeBron jogando em alto nível, é difícil você não perder, é um time de ótimo nível, enquanto que o Miami Heat, dentro dessa enorme irregularidade deles aqui, e que também perdeu os últimos 2 encontros contra o Suns, não vem muito bem para esse início de temporada. Os dois times estão muito próximos em algumas categorias. Ofensivamente falando, a equipe do Phoenix Suns é a 16ª, o Miami é a 17ª. Defensivamente, o Suns é a 6ª melhor defesa, o Miami é a 12ª. O net rating do Suns é um dos 10 melhores da liga, que é o saldo por 100 posses de bola de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Eles têm um saldo aqui positivo, enquanto que o Miami Heat não tem nenhum saldo aqui, tá quase no negativo, meio de tabela, e por isso, além de todas as outras questões que eu comentei, eu acredito na vitória do Suns. E aí, na virada da madrugada do dia 6 pro dia 7, a gente tem 2 partidas, e essas 2 partidas a gente vai duplar, beleza? Uma delas é Kings e Toronto Raptors, o time que eu falei que defensivamente é muito ruim, mas o mercado já sabe disso, então a gente teria aqui que colocar uma linha de pontuação não muito alta, tá, para poder fechar essa duplinha aqui, mas enfim, é o melhor a ser feito, acima de 114,5 pontos, e essa linha tá só subindo, tá, sinceramente aqui é só para completar mesmo, e a gente vai aqui no 76ers e Clippers, a gente quer um handicap positivo esticado a favor do Philadelphia. Porque o Paul George pode jogar hoje, vamos de mais 9.5, a gente fecha uma odd acima de 1,50, inclusive, né? E, bom, a gente tá falando aqui de um Paul George que pode fazer a diferença ofensiva e defensivamente para esses Sixers. Os Clippers venceram a primeira jogando em casa contra os Spurs, que já era esperado, é um dos piores times da liga, mas eles tiveram muita dificuldade para vencer em sua nova arena, e eles não vêm conseguindo produzir tão bem ofensivamente assim em relação a conseguir trazer uma distância para os seus rivais. No último confronto contra os 76ers, eles não cobriram esse handicap, venceram por apenas um de diferença e perderam um outro, ou seja, nos últimos 4 jogos aqui, eles não conseguiram cobrir esse handicap nenhuma vez. Se a gente esticar para 5, para 6, para 7, nos últimos 7 confrontos, eles não conseguiram cobrir esse handicap. Os Clippers fizeram 7 jogos nessa temporada, né? Eles perderam 3 nos últimos 4. Eles não conseguiram cobrir esse handicap em nenhuma das partidas dessa temporada e perderam para um time terrível como, por exemplo, o Portland Trail Blazers. Eles estão com bastante dificuldade para pontuar. O saldo deles ali é de 0.1 negativo, ou seja, eles fizeram 109 pontos de média, sofreram 109.1, ou seja, nenhum saldo deles é capaz de cobrir esse handicap que a gente traz para hoje. Beleza? Claro que se o Paul George jogar, melhor ainda. E se o Embiid jogar, aí nem se fale, acho que o favoritismo vai todo pro lado dos 76ers, inclusive, dando para pegar uma vitória simples deles ali, com uma odd interessante. Do outro lado, a gente tem o Kings jogando em casa, contra os Raptors, que é um dos piores times da NBA, sem o seu melhor defensor em quadra, então o cenário é favorável aqui para os Kings pontuar bem. Os Kings é um time bem ofensivo, por DNA e característica. Nos últimos 20 jogos, o Toronto sofreu 123,6 pontos de média. Dentro de uma prorrogação apenas, nos últimos 4 jogos, eles sofreram 121 pontos ou mais em todos. Sofreram aí, né, 128 pontos ou mais em 3 dos últimos 4 jogos. Então, assim, é uma defesa muito ruim por 100 posses de bola, que acima de tudo sofre no garrafão. É a segunda pior defesa da NBA por 100 posses. E por falar em garrafão, a gente tem aqui Sabonis como um dos principais jogadores dos Kings. Ele, que a gente indicou um triplo-duplo dele lá no nosso grupo gratuito, com odd 8 e a galera pegou, olho nesse jogador pra hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like pra ajudar o projeto a seguir acontecendo. O grupo VIP na tela pra vocês. Chamem lá no WhatsApp sem compromisso e perguntem todos os benefícios. Vejam se vocês gostam, os valores também estarão disponíveis. E aí, vejam se vocês querem dar esse passo adiante aí como apostador. Muito obrigado pela sua audiência e falou!